Renault Captur. Olha o que aconteceu aqui. O cliente reclamou de vazamento de água. Olha o que aconteceu aqui, ó. Quebrou a carcaça da válvula termostática. Ó, ela simplesmente rachou. Não sei se aumentou a pressão, se travou a válvula aberta, certo? E detalhe, vou mostrar a peça nova para vocês. Vocês vão ficar de boca aberta. Mas antes eu vou fazer a retirada aqui pra gente comparar uma com a outra. E nesse vídeo a gente vai falar sobre vazamento de água, certo? Porque eu tenho uma BMW X1 ali, que também tá com vazamento de água. E hoje chegou também uma Pajero Sport. Pajero Sport, exatamente. Também com vazamento de água. Então vamos falar no vídeo hoje sobre vazamentos de água, certo? Será que é as peças? Será que é algum defeito do dono? E quais os perigos de você deixar faltar água no seu veículo? Vem comigo que hoje o vídeo está interessante. Meus amigos, olha aí, ó. A gente tava falando de arrefecimento e olha que chegou mais um aqui pra gente. Agora o carro falou que tá jogando toda a água para fora, certo? A gente fez um teste básico aqui, que é o que? Deixa o carro ligado, coloca um manômetro de pressão, o sistema não pode ultrapassar 1.1 bar. Se liga só. O carro tá ligado, ó. Aqui eu não tô com o termômetro aqui, mas nem tá quente ainda. E ó a pressão, ó, não para de subir. Tá mais que chegando aí já a 1.5 bar, ok? Então, infelizmente aqui a gente tem uma fuga de compressão de cilindro pro sistema de arrefecimento, beleza? Ó, a gente pode ver aqui, ó. Peguei o termômetro aqui, ó. Tá em 85 graus ainda, ó, tá vendo? Na verdade 60, né? O que marca aqui, ó. Tá com 60 graus ainda. O carro tá gelado, tá, ó. Carro gelado, ó, 70 graus, né? E já está com 1.5 bar, ó lá. E vai subindo. Qual o próximo passo aqui? Explodir as mangueiras, ó, como que ela já tá, já enche aqui, ó, tá vendo? E é isso aí. Felizmente aí, mais um que vai pra cirurgia. Mais um, mês de setembro aí, o mês dos motores. A gente tá com, acho que 7 motor aberto, mais um aqui pra fazer cabeçote. E rapaziada, isso daí também é a falta de manutenção preventiva, tá? Falta de manutenção preventiva. Em todos os casos aí, não teve um que tipo, foi do nada, foi uma coisa que aconteceu. Não, foi tudo falta de manutenção preventiva. E é por isso que eu falo, tá vazando óleo, tá vazando água, já corre, já vem ver o que tá acontecendo. Senão o prejuízo pode ficar maior. Às vezes você quer economizar, ou você não tem, sei lá, 500 mil reais ali para resolver o vazamento do seu carro. E aí você acaba gastando o quê? Para mais de 5, para mais de 7, se for fazer motor completo, dependendo do seu motor, mais de 20 mil. Então, é isso aí. Mais um aí que vai para cirurgia. Bom, então basicamente, ela embaixo dela ela vai assim, né? Tem 1, 2, 3, 4 parafusos. E em cima 3 parafusos, tá vendo? 1, 2, 3. Ok? Cara, para mim tirar ela aqui, eu precisei tirar essa mangueira aqui, que vai aqui. Eu precisei afastar o chicote, eu precisei tirar a mangueira aqui do TBI. Vai uma mangueira aqui também, ó, tá? Que é essa mangueira aqui desse caninho, ó, tá? Ele vai aqui assim, ó. Ok, então eu tirei ele. Aí tirei aqui também, ó, tá? A mangueira eu joguei aqui pra trás, ok? E agora eu tenho um mínimo de acesso aqui, ó, pra conseguir soltar ela e trocar, certo? A dica aqui é o quê? Se atentar aí, ó, porque isso aqui, ó, essa malha derreteu. E olha o que aconteceu, o que fez no chicote, ó. Então, ficar atento aí no chicote, ver se você for trocar ela, porque essa parte do chicote ela fica bem encostadinha na mangueira. Então pode ser que tenha acontecido a mesma coisa. E aqui você causa um defeito imensurável, galera. Às vezes o mecânico fica louco procurando defeito e não acha, certo? Deixa o like, compartilha, Pit Mecânico. Renault Captur 1.3 Turbo. Bom, é isso aí, rapaziada, ó. As duas fora, ok? Uma quebrada, ela trincou realmente bem na emenda aqui, né? Ó. Tá vendo que tem uma emenda aqui? Essa peça é original, tá? Né? Então, sei lá, não vou falar de qualidade de marca, né? Mas enfim, eu achei meio frágil, né? Mas pode ser um sistema de segurança também, né, galera?
Se a válvula travar ou se o sensor der pau e não identificar que está na temperatura e o carro não liga a ventoinha, quando aumenta demasiadamente a pressão, né? Parece que é, porque eles poderiam ter feito uma peça inteira ou colocado um parafuso, né? Como de costume que é. E é isso aí. E pra chegar nesse servicinho aqui, Pete, fala pra galera aí. Bom, basicamente esse é o serviço, tá, galera? O que eu retirei aqui? Vamos lá. Retirei bateria, retirei a caixa de ar, soltei aqui o plug aqui do seletora de engate para ficar mais fácil. Soltei essas mangueiras, uma mangueira que vai ali, ó, que é esse tubinho aqui, ó. Tá legal? Esse tubinho ele vai aqui, ó, por debaixo do TBI aqui, ó, tá vendo? Por debaixo do TBI ele vai ali e ele entra aqui, ó. Ok? Então retirei ele para me dar espaço. Ok? Não precisei retirar o TBI. Joguei de lado a mangueira do TBI, que é essa de plástico aqui, ó. E joguei de lado a outra mangueira aqui também. Ok? Essa outra mangueira, vai uma mangueira aqui atrás também, eu joguei lá no fundo, ó, ok? E o respiro do câmbio também, que ele fica acoplado aqui, ó. Só joguei para trás também, para dar espaço, ok? Agora a gente vai vir aqui com a aplicação da pressão nova, jogar pressão no sistema para ver se não há mais nenhum ponto de vazamento, certo? E é isso aí, Renault Captur, né? Bem inusitado, um carro zero, 2023, 1.3 turbo. Primeira vez aí que eu vejo acontecer isso na carcaça. Mas já que nós já tá no embalo, já vamos falar de trincos, né? Aqui, ó, BMW X1, rapaziada. Eu que tô fazendo também. Aqui, ó, uma flangezinha aqui, ó, que vai atrás do cabeçote. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, no bloco, na verdade, ó. Ela vai bem aqui, ó. O que aconteceu com ela? Ela rachou. Ó. Olha o tamanho do trinco, ó. E aí vazava toda a água por aqui, ó. Olha lá o trinco lá. Deixa eu ver se pode focar. Olha lá. Tá vendo o trinco? É isso aí, rapaziada. BMW vazando água. Esse carro aqui é perigoso. Por quê? Ele ligou falhando. Sem água, ele ligou falhando. Isso não é bom. Fica no vídeo aí que a gente vai mostrar as manutenções. Rapaziada, aqui é assim, você moscou, já tá no lugar, certo? Porque eu estou trabalhando. Então, ó, já no lugar, os parafusos marcados, torqueadinho, ó lá, azulzinho, tá vendo? E é isso, eu já tô começando a montagem aqui, ó. Lembra o caninho lá que eu falei? Ó, ele aqui, ó. A mangueira vai ali, ó. Tá vendo? Isso, ela lá. Ela vai aqui. Ela vem pra cá, tá vendo? Então é isso aí, rapaziada. Agora é concluir a montagem aí, realizar os testes e vamos ver se vai dar bom. Tem aquela linha ainda pra hoje. Bom, é isso aí, galera. Sobre os dois fios decapados lá, ó, a gente isolou eles. Agora vamos passar a manta térmica, certo? Pra ficar bem originalzinho. E é isso aí. Aqui já foi tudo montado. E vamos dar sequência aí. Vamos testar ele, ver se ficou bom mesmo. Renault Captur. Bom, então é isso aí. Essa é a fita térmica. Ok, foi passada aqui, ó. Já era, agora ficou originalzinho de novo. E ok. Só colocar o chicote no lugar certo. Que o lugar dele é aqui, ó. Olha aí, ó. Ele já fica raspando na mangueira, tá vendo? É original, ó. O chicote fica aqui, ó. Tá vendo? E aí foi no ponto ali que rasgou. Ó a pajeira aí, ó. Vazamento da pajeira. A câmera boroscópica aqui, ó. Lá embaixo. Embaixo do coletor de escapamento. Bem no selo do bloco, ó. Selo furado. Galera, a pajeira aí, ó. Isso aí. Esse é o diagnóstico, certo? Vazando bastante. E essa daqui, ó, essa Tucson, retirou transmissão e motor. Se liga, vou mostrar pra vocês. Retirou transmissão e motor.
também tinha bastante vazamento de água, tá vendo? Bastante vazamento de água, vários pontos em que vinha vazando, tá? Esse motor aqui é um caso especial, porque a gente recomendou remover ele por completo, ok? Porque aqui do lado dele aqui. Por que recomendamos remover ele por completo? Muitos pontos de vazamento, tá? Então, infelizmente, com muitos pontos assim, não tem muito o que fazer. Não dá pra só fazer um paliativo, outro para juntinha a tampa de válvula aqui, outro com um retentorzinho aqui, mas olha o estado do motor. Vazando água, vazando óleo, vazando em vários pontos, né? Então, o certo é fazer isso, remover ele, fazer uma análise, fazer uma limpeza geral, trocar todos os retentores, todas as juntas, fazer todas as recolagens possíveis. Porém, esse aqui a gente já compactou que o cabeçote está com o parafuso solto. Já foi feito esse trabalho. Tá? Para quem não sabe, esses motores V6 da Hyundai, infelizmente, depois de um certo tempo, ele acaba puxando a rosca do parafuso para cima e aí meio que espana o parafuso fica solto. E onde começa a vazar óleo, começa a vazar água, começa a vazar compressão, né? E vários problemas aí acontecem. E esse foi um desses, certo? Uma Tucson 2008, motor bastante rodado aí, né? Tem que fazer isso. Mas enfim, esse vídeo não é para falar sobre vazamento de óleo, né? Mas eu vou dar um giro 360 aqui para vocês verem, ó, como tá vazando bastante óleo. Tá vendo? Esse vídeo é para falar sobre vazamento de água, rapaziada. É muito importante, tá vendo? E aí que entra aquilo, né? Por que que acontece todos esses vazamentos? Às vezes em excesso de calor, entendeu? Porque em excesso de calor a água tá baixando, você vai só completando, não resolve o carro, daí acontece o pior, certo? Então vamos dar atenção aí devido no seu veículo. Só como vazava água também. Olha só, turma, mesma situação que aconteceu lá na Captur, ou aqui na BMW, ó. Estamos aqui na Beamer X1, certo? Motor B48, ó. Mesma situação, ó, o fio. Com certeza isso aqui deve causar algum defeito no carro, intermitente, olha lá, alguma coisa não, às vezes funciona, às vezes não, ó. Tá vendo? O fio derreteu também. O que acontece aqui? Por que derrete, né? Esse macarrãozinho aqui, ó, como vocês podem ver, ele apodrece, né? Começa a descascar e o fio começa a encostar nas partes metálicas aí do alumínio do motor. E é muito quente, né? Acaba derretendo. Então a gente vai dar uma isolada aqui também, ó. Nesse caso também só desencapou o fio, não chegou a romper. E vambora. Vídeo de vazamento de água aí rendendo, hein? Bom, é isso aí, rapaziada. Certo? Seguinte, HB20 aprovou, tá? Vai fazer o cabeçote. Então, é o seguinte, eu vou fazer outro vídeo, né? Mostrando todo o passo a passo. Infelizmente vai ter que tirar o motor completo. Nossa, Pete, o motor completo. Porque o bloco e o cabeçote são de alumínio. Ou seja, quando há um superaquecimento, empena ambas as partes. Então a gente precisa levar o bloco para retífica para dar aquele passe. E no cabeçote também, certo? Certo, naquele padrão, ok? E vou ficando por aqui, mas não vai embora não. Olha esse vídeo aqui. Duas Tucson, uma New Tucson e uma Tucson 2008. Quase 20 anos de diferença de motores, certo? E as duas com o mesmo problema. Bico travou aberto e fudeu a bronzina de biela. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que tá interessante. Eu desmonto os dois motores e eu mostro o diagnóstico desses dois motores. E o mesmo causador, bico injetor. Vai lá ver.